Olá, então, caríssimos colegas, vamos para a nossa segunda aula da história da igreja. Nessa segunda aula, nós vamos falar sobre o martírio e as heresias. Lembrando sempre que essa aula, isso é uma resenha que não suprime a aula do professor, muito menos a leitura da apostila e muito menos assistir o vídeo da aula do professor, mas ali estamos para dar uma luz no, nessa nossa matéria aqui que estamos estudando. Então, hoje o nosso vídeo nós vamos entender duas coisas que moldaram a igreja antiga. O martírio, por que aconteceu, o que significa e como isso fortaleceu a fé. E a segunda coisa são os cismas e as heresias, as principais ideias tortas ou parciais que surgiram e que por isso obrigou a igreja a organizar melhor a doutrina. Vamos começar então pelo martírio. Por que o martírio começou? Logo no início, a comunidade cristã cresce e começa a chamar a atenção. Primeiro, o conflito vem dos setores do judaísmo oficial, como o Sinédrio. Depois, o cristianismo ele entra com força no Império Romano. E aí a pressão começa a ficar mais pesada, porque a lógica romana era: se isso ameaça a ordem, a gente corta pela raiz. Só que não deu certo. Não necessariamente que o cristianismo ele ameaçava a ordem, porém ele ameaçava o politeísmo romano. E o que é o martírio no sentido cristão? Aqui é crucial. O martírio não é gostar de sofrer. Martirizar-se não é um esporte radical ou um esporte espiritual. No material, o martírio aparece como testemunho máximo. A pessoa confirma sua fé em Cristo, mesmo diante da morte. Por isso é visto como uma forma eminente de santidade. É uma ideia bem forte. Quem morre por Cristo é visto como alguém que entra imediatamente na glória, enquanto os demais esperam a consumação final. Isso cria uma veneração especial ao Marte. E o culto dos mártires, por que ele virou tão importante? O texto na apostila ele mostra que essa teologia do martírio gera práticas concretas. A veneração dos mártires e memória do seu dia do triunfo, que pode ser o dia do aniversário ou o dia de sua morte. O respeito às sepulturas, ali as relíquias, que é uma consequência litúrgica enorme. Celebrar a Eucaristia sobre os túmulos e depois o costume das relíquias em altares. A ideia central então é: o corpo do mártir pertence a Cristo, então ele é sinal vivo de fé e de esperança. Portanto, aquele indivíduo que ele se torna um mártir, o corpo dele já, não só a alma dele, mas o corpo dele também pertence a Cristo. Por isso que é se feito o seu culto sobre sua sepultura, retirada as relíquias e mantendo a sua veneração de sua memória. E daí surge quantos mártires foram. Na apostila ela explica que fontes variam muito. Alguns autores falam em multidões, outros dizem que foram poucos. O texto ele tenta equilibrar. É difícil falar em milhões, especialmente quando se estima que havia milhões de cristãos no final do século III, início do século IV. Mas, mesmo sem cravar um número absoluto, o ponto é: as perseguições elas foram frequentes o suficiente para marcar gerações. E tem uma estatística interessante citada no material, que em 249 anos, mais ou menos, de 64 a 313, haveria uma alternância de períodos de perseguição e tolerância. E a conclusão é que toda geração teve que estar preparada para esse drama. Todas as gerações elas tinham que estar preparados para um possível martírio ou uma possível situação martirizante. Então, o sentido teológico do martírio, qual é? Qual é o coração dessa ideia? Agora vem a parte que mais cai na prova, tá, pessoal? A parte que é mais citada nos trabalhos.
e que mais ajuda a nós entendermos essa mentalidade antiga. O texto, ele afirma que desde o começo o martírio ele é visto como uma forma mais eminente de santidade e que o exemplo do mártir ele fortalece os que continuam vivos e na luta. E por quê? Porque o mártir ele é interpretado como alguém que lava as vestes no sangue do cordeiro. Essa é uma leitura bem forte do Apocalipse. Daí surge consequências bem práticas e bem históricas. Uma, a origem do culto aos mártires. Dois, as práticas litúrgicas e comunitárias, que são as relíquias, sepulturas, a memória do martírio. E o terceiro, a produção das atas de martírio, que são os textos narrativos sobre a morte e os testemunhos. E tem uma interpretação simbólica muito forte. O martírio aparece como grande combate espiritual, uma luta do bem contra o mal. Porém, com toda essa situação, ainda houve alguns perigos que a igreja tentou evitar. Os dois principais foi gente se oferecendo ao martírio, como se fosse garantia automática de salvação. E o outro era o risco de apostasia, as pessoas fracas na fé negando Cristo por medo. Ou seja, a igreja precisava incentivar a coragem, mas sem transformar o martírio em uma prova de vaidade espiritual. Então, com toda essa situação, tinha aqueles que eles queriam ser mártir. Não, eu vou ser mártir porque eu vou alcançar a vida eterna, eu vou ser mártir, se davam em martírio, isso era perigoso. E aqueles também que, por medo de morrer, mais perigoso ainda, acabavam negando o Cristo. Então a igreja sempre teve que trabalhar com a coragem, incentivar a coragem sem transformar o martírio em prova de vaidade espiritual. O martírio não é uma vaidade espiritual. O martírio é para aqueles que realmente não negaram o Cristo porque não negaram. Muitos deles não queriam morrer, queriam estar levando, não queriam se deixar ser martirizados. Eles queriam estar tocando as suas vidas, mas no meio do caminho eles foram martirizados em nome de Cristo e por isso estão na coroa da glória. Então, o martírio ele é como um ato sacramental. A apostila ela eleva esse nível, dizendo que o martírio ele não é só um evento político dentro do império. Ele é apresentado como um ato sacramental, uma graça especial que repercute na comunidade. A ideia é que no martírio as virtudes teológicas aparecem em grau máximo. A fé, a esperança, a caridade elevada ao extremo. Em uma linguagem simples, o mártir ele não só morre, ele testemunha e isso edifica a igreja. Então, o martírio ele é um ato sacramental. Aqui, então, essa parte do martírio, ela se conclui nessa apostila dizendo que o mártir ele não morre, ele testemunha. Isso edifica a igreja. Ele dá o testemunho de sua vida, dá o testemunho com a sua vida a manter viva a palavra e a crença em Deus, a crença em nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Então agora nós entramos na outra parte da apostila, que são os cismas e as heresias. Lembrando bem, pessoal, é do século I ao século III a apostila está tratando, tá? Não vão, pessoal, jogar lá para o ano 1000 no grande cisma que teve entre o Oriente e o Ocidente. Nós estamos falando do cisma no nascimento da igreja. Então, antes de nós listarmos, nós vamos entender um pouquinho sobre a situação para deixar mais cristalino. A heresia, o que é uma heresia? A heresia mexe no conteúdo da fé. Por exemplo, é a pessoa que seleciona o que quer do depósito da fé e mistura com outras ideias. Isso é uma heresia. Ela é misturar algo concreto que está lá no depósito da fé com outras ideias. E o cisma é uma ruptura de unidade. É uma comunhão eclesial e nem sempre envolve um erro doutrinal. Então, o cisma não precisa ser por um erro doutrinal,
mas ele é uma ruptura de unidade. A igreja estava toda unida numa só e ela mantém-se, pode se manter a mesma doutrina, porém ela se rompeu. Um grupo foi para um lado, outro grupo foi para o outro, devido a uma divergência de ideia eclesial. Lembrando que a apostila nos lembra que as heresias, elas quase sempre vêm como algo meio verdadeiro, tá? Alguma intuição. O problema é a parcialidade. Então, uma heresia leva a um cisma? Sim. Uma heresia ela pode levar a um cisma de toda uma comunidade. Então, vamos lá primeiro para as heresias judaizantes, que eram os ebionitas, os serintos e os euquesaitas. Aqui a raiz é judeus cristãos que não aceitaram bem a universalidade do cristianismo. O texto distingue em duas correntes: os que guardavam a lei de Moisés para si e os que queriam impor a lei, especialmente a circuncisão, também aos gentios. Essa foi um dos primeiros problemas que a igreja enfrentou. A corrente mais radical, ela se separa, e a mais moderada também acaba se afastando, especialmente após da destruição de Jerusalém e o deslocamento de comunidades. Então, a igreja ela estava numa unidade com a sua proto-doutrina, digamos assim. Havia algumas divergências de ideias, entre elas as divergências de ideias que eram aqueles que guardavam a lei de Moisés para si e aqueles que queriam impor a lei de Moisés. E essa corrente mais radical, então, ela acaba se separando e a mais moderada também acaba se afastando após a destruição de Jerusalém, onde começa a ter o grande levante, o deslocamento das comunidades. Então ali surge as três correntes, que é os ebionitas, no fim do século II, eles recebem esse nome que eles são ligados à ideia de pobres. E em geral tende a uma cristologia rebaixada. Cristo como homem puro, dependendo do grupo. Para alguns grupos ele era um homem puro, para outros grupos ele não era. Lembrando, senhores, que levou 200 anos para se chegar à conclusão teológica que Cristo era Deus. Tá? Então, nesse meio do caminho, houve muitos tropeços até chegar a essa conclusão teológica. Tem os serintos, que eles misturam o judaísmo com algo próximo ao gnosticismo. Para eles, Cristo seria um homem sobre quem o Espírito desce no batismo e depois abandona antes da paixão. Então, Cristo, ele estava com o Espírito dentro do batismo na sua renovação, mas quando houve o seu martírio, o Espírito Santo o abandonou. Era só nesse meio tempo de sua vida pública de pregação. E os elquessaitas, que eles misturavam o judaísmo, o cristianismo e o paganismo. Eles tinham uma observância rigorosa da lei, uma rejeição a Paulo e uma visão docetista. Então, reparem bem, pessoal, como que a igreja, ela já no nascimento dela, já nos primeiros séculos, havia uma divergência, e não só essa divergência, havia algumas heresias, e nessas heresias acabaram gerando alguns cismas, porque além de ser algo novo, era algo que muitos deles não tinham um discernimento espiritual mais aprumado para entender e levar a doutrina mais reta, digamos assim, a doutrina mais ortodoxa. Então, nós vamos ter a principal a principal doutrina ali no começo que se destaca vai ser o gnosticismo, que foi a grande confusão. O gnosticismo vem de gnosis, que significa conhecimento.
A promessa é: eu tenho um conhecimento superior que te salva. O texto explica que no século II isso entra forte no cristianismo, porque alguns tentam subir a fé simples para um patamar de ciência espiritual. E acontece que isso cria problemas típicos. O primeiro era o dualismo, a luz versus as trevas, soluções estranhas para o mal, e a ideia de um demiurgo, um criador inferior, um criador mau. Existia um criador superior bom e um criador inferior mau. Então, o texto organiza as correntes, né? A gnose oriental de Antioquia, com os mitos orientais, mais o peso do Antigo Testamento e pouca influência cristã. Saturnil distingue dois tipos de pessoas: a luz e as puramente materiais. Então, com o gnosticismo começa a virar uma bagunça de ideias dentro da teologia, vira uma confusão doutrinal teológica. Que o gnosticismo oriental, além de colocar os mitos orientais e mais o peso do Antigo Testamento, praticamente não ligava para a influência cristã. E, e ainda distinguia que existiam duas pessoas, as de luz e as puramente materiais. E depois tem o gnosticismo helenista, que nasce ali em Alexandria, que ele é mais filosófico, que Basílides inicia e Valentim sistematiza ele em Roma, entre 140 a 160. E nós vamos ter depois a gnose propriamente cristã, que aqui aparecem os pontos bem típicos: um Deus bom do Novo Testamento e um Deus mau ligado à lei mosaica. Um Cristo com corpo apenas aparente e o rigorismo ético e pesado. O principal nome citado é Marcião, que chega a organizar uma igreja cismática estruturada. Na apostila também cita alguns outros exemplos, como Encratitas, que teve o rigorosismo ascético, e Carpócrates, onde vira uma bagunça moral, onde não existia lei moral, mostrando como certas ideias podiam descambar, mais ou menos assim. Depois nós vamos ter o montanismo e o milenarismo. Desculpa, o milenarismo. No montanismo era a nova profecia, a expectativa forte do fim, o rigorismo moral, jejuns, disciplina dura e etc. A ideia que o montano e profetistas conduzem a igreja como uma perfeição. Isso dá uma confusão, porque cria uma elite espiritual. Então, no cristianismo, onde nós vamos ter aquela união, a partilha, a fé, o sacramental e tudo mais, no montanismo, que foi um pensamento, ele cria uma confusão, algo mais judaizante. Além de judaizante, ele vira excludente. E no milenarismo, a expectativa é de um reino milenar de Cristo antes do juízo final. A apostila lembra que isso circulou bastante e foi combatido por autores e escolas bastante importantes. Então, entre o primeiro, segundo e o terceiro século, até o Concílio de Nicéia, olha quantas heresias, quantos cismas, quantas doutrinas paralelas que ficaram ali junto, incrustadas, e foram combatidas. Depois nós temos a heresia antitrinitária e as controvérsias penitenciais. Na apostila, ela mostra e afirma que há um só Deus, e ao mesmo tempo o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus. Isso exigiu muita precisão teológica, tá, pessoal? Para chegar nessa compreensão teológica, precisou de muito estudo, muita compreensão. Depois entram as controvérsias penitenciais. Como tratar os pecados graves? Como reintegrar os apóstatas? Então aparece os cismas ligados ao rigorosismo. Houve o cisma de Hipólito, que essa disputa com o Papa Calixto, por causa da sua disciplina penitencial, Hipólito chega a ser antipapa e depois volta. Teve o cisma
Novaciano, que após a perseguição de Décio, Novaciano ele nega a reconciliação aos apóstatas e isso gera uma grande igreja cismática. E o ponto pedagógico aqui não era só a teologia abstrata, era também como governar a comunidade equilibrando misericórdia e disciplina. Daí vocês vejam bem a que ponto levou algumas heresias que onde já temos já uma igreja bem formada, já dentro do papado, onde os bispos eles acabaram por, por coisas simples. Por exemplo, disciplinas penitencial, por não concordar por objetos simples entre disciplinas penitencial, ou a reconciliação dos apóstatas. Ah, então se a pessoa, por medo, ela apostatou, se ela teve medo, ela negou sua fé em Cristo por medo, ela não pode voltar para a igreja, ela tem que ficar afastada. Essas pequenas coisas geraram cismas. Então veja como a igreja ela teve que lidar, a passos lentos, até mesmo para chegarmos hoje como estamos dentro da nossa doutrina, esse que não é um circuito fechado, porque sempre haverá a igreja, ela é guiada pelo Espírito Santo, então o Espírito Santo não deixa a igreja errar, mas sempre haverá discussões teológicas e isso sempre vai se aflorar. Então, hoje nós no cristianismo, como estamos vivendo no século XXI, nós temos que olhar lá para trás e ver que discussões, polêmicas, heresias e cismas sempre existiram desde o início da igreja. Então, em resumo, dessa nossa aula de hoje, o martírio, ele não matou a igreja. Fortaleceu, gerou o culto aos mártires, a prática litúrgica como uma teologia forte e de testemunho. As heresias e os cismas, elas obrigaram a igreja a definir melhor a fé, a disciplina, porque aparecem grupos puxando a fé para um lado só, ou quebrando a unidade. Então, lembre-se, pessoal, o martírio foi o que fortaleceu a igreja, e as heresias e os cismas obrigaram a igreja a definir melhor a fé, a igreja ela ser mais sinodal, ela ouvir mais e ter uma maior, digamos assim, uma maior compreensão teológica, tudo obviamente guiado pelo Espírito Santo. Muito obrigado a todos.